Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Nós sempre tratamos de assuntos relacionados à economia, às finanças pessoais, e dessa vez nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante e que recentemente teve uma ampla divulgação aqui no Brasil, que é o PIB, o Produto Interno Bruto, registrado aí nas últimas semanas, em relação ao ano de 2020, uma queda acentuada de menos 4,1%. Mas para a gente entender direitinho o que é o PIB, nós convidamos o professor e diretor do curso de Ciências Econômicas aqui da PUC Campinas, o professor Isaías de Carvalho Borges, vai poder explicar um pouco a respeito desse tema que não é comum a todos, mas é impactante para todos, né? Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. O que é o PIB? Prazer estar aqui com vocês. Então, o PIB, falando de forma bem simples, é uma medida ou uma contabilidade do que foi produzido dentro de um país em um determinado ano. Normalmente essa contabilidade é feita por trimestre e por ano. Então o IBGE publica trimestralmente o PIB e depois no final do ano você tem, né, o fechamento, juntando os 4 trimestres, você tem o que aconteceu com o PIB durante um ano. O que é exatamente isso? Você contabiliza todas as atividades econômicas, produtivas, incluindo agricultura, pecuária, indústria, construção civil, serviços, comércios, etc. Tudo que é aquilo que é legal, claro. O IBGE tem uma metodologia desenvolvida para isso. E você contabiliza, então, toda a produção nacional. E, de certa forma, então, ele é uma medida do que aconteceu no ano. Então, quando chega agora, nós temos a notícia de que o PIB de 2020 teve uma queda de 4%, significa que em 2020 a produção nacional ela diminuiu, ela ficou menor em relação ao que era em 2019, o que já era esperado em função da pandemia. A pandemia causou paralisação de diversas atividades econômicas, sobretudo serviços, comércio, mas também indústria. Então, esta paralisação da atividade econômica significa que você, no final do ano, quando chegou no final, contabilizou o que aconteceu ao longo do ano, você teve um PIB em 2020 menor do que em 2019. O que isso tem a ver com a vida das pessoas? Se o PIB cresceu menos, significa que negócios perderam receita, pessoas perderam emprego, né? Agricultores tiveram uma produção menor. Então, ele reflete algo que aconteceu no passado. Então, quando o IBGE diz que o PIB de 2020 cresceu 4%, então em 2020, aquele número está refletindo um fato passado, ou seja, o ano 2020 foi um ano difícil. Toda vez que o crescimento é positivo, é um ano de prosperidade, que as pessoas venderam mais, produziram mais, portanto, ao vender mais, produzir mais, elas contratam mais, normalmente tem aumento de salário. Quando o PIB é negativo, é o contrário. Se o PIB cresceu, o crescimento foi negativo, significa então que você teve menos produção, portanto, maior desemprego, menos receita e assim mais dificuldades econômicas. E agora a gente teve essa divulgação, né, do valor do PIB aqui no Brasil, que foi negativo em pouco mais de 4%, mas outras economias do mundo também tiveram uma queda também nos seus respectivos PIBs. Isso aconteceu em grande parte por causa da pandemia, mas é possível que isso se recupere nos próximos anos? Então, aí você colocou uma coisa interessante. O crescimento do PIB é usado há muito tempo, pelo menos há quase 100 anos, como uma medida de evolução, vamos dizer assim, ou de progresso de uma economia. Quando você compara os países, você percebe ao longo do tempo, se eu pegar, por exemplo, pelo menos no século XX inteiro, que é onde nós temos dados para todos os países, você percebe que esse crescimento é muito diferente entre os países. Aqueles países que crescem muito por um tempo maior, eles enriquecem, eles prosperam. Por exemplo, China, Coreia do Sul, Japão cresceu muito no pós-guerra. O Brasil também cresceu muito ali de 1960 até 80. Foi uma fase conhecida por muitos como o período do milagre brasileiro, onde o PIB chegou a crescer 13% ao ano. Então, o crescimento é diferente entre os países por diversos motivos. Por taxa de poupança, política pública, capacidade de inovação, capacidade de consumo, sistema financeiro, tudo isso são fatores que influenciam o crescimento. Em 2020, tivemos um fato muito raro, que é uma queda no crescimento do PIB ou um crescimento negativo na maioria das economias.
Eu acho que só 2 ou 3 tiveram um crescimento positivo. A China, por exemplo, teve um crescimento positivo baixo, porque a China crescia historicamente 8%, 9%, cresceu 2 e pouco. Isso com certeza foi causado por um evento global, que é a pandemia, que afetou a economia de todos os países. Todos os países passaram por um processo parecido com o que nós estamos passando aqui. Paralisação, fechamento, etc, etc. Então, sim, neste momento a causa, né, desse crescimento negativo em várias partes do mundo tem a ver com a pandemia. Recuperação? Sim, a recuperação vai ocorrer porque assim que as coisas se normalizarem, as pessoas voltarão a consumir e assim por diante, né? A tendência é voltar à vida como era antes. Agora, o que acontece? Cada país vai reagir de um jeito, de acordo com as suas condições. Por exemplo, o Brasil está atrasado na vacinação. Isso atrasa o processo de recuperação, certo? A recuperação de uma economia depende também da capacidade de governo, de planejamento, de liderança, de investimento. Hoje o Estado brasileiro está com muita dificuldade de planejamento e de investimento. Isso também pode ser um fator que pode atrasar o nosso processo de recuperação, né? Então, vai ter recuperação? Sim, o PIB vai voltar a crescer. O que nós não sabemos é quanto vai crescer e como vai ser esse crescimento nos diferentes países. E fala-se muito em relação a essa questão entre a economia e a saúde das pessoas. A gente está vivendo um clima aí de lockdown, ou possivelmente fechando basicamente todos os serviços. E isso vai influenciar também na economia, mas você, do ponto de vista econômico, o que é possível dizer para as pessoas em relação a isso? É saúde ou economia? O que deve ser levado em conta primeiro? Na minha opinião, essa é uma falsa dicotomia, tá? Não é saúde ou economia. Eu preciso das duas coisas. Lembrando que saúde também é um sistema econômico, saúde também é um setor econômico. Lembrando que pessoas é o principal recurso econômico que tem. Então, se eu escolho a opção de não fazer nada, vamos fazer nada porque fazer alguma coisa nós vamos prejudicar os negócios, eu estou prejudicando os negócios. Por quê? Primeiro, o que prejudica os negócios é a pandemia, é o vírus. O vilão é o vírus. Se eu tenho um vírus que prejudica negócios, por que prejudica negócios? Mesmo que não houvesse restrições legais, mesmo que não houvesse determinações dos governos, ainda assim, uma parte significativa das pessoas não estariam frequentando supermercados, restaurantes, shopping center. Por quê? Medo do vírus. Certo? Então, o vilão é o vírus. Qual é a solução definitiva de longo prazo que vai, de fato, favorecer o crescimento dos negócios? Combater o vírus. Como eu combato o vírus? Num primeiro momento, quando eu não tenho vacina, uma pandemia você combate com isolamento social. Esse isolamento social pode ser voluntário, seria o ideal, que as pessoas tivessem essa consciência e cada um, dentro das suas restrições e limites, pudesse fazer contribuição. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível. Então, os governos, como responsabilidade, inclusive pelos negócios, pela economia, precisam tomar decisões, criando incentivos ou restrições para que esse isolamento ocorra. Mas, claro, esse isolamento tem um efeito. Claro, esse isolamento, por exemplo, você fecha, você proíbe a abertura de um supermercado, de um bar ou de um restaurante, isso tem efeito, né? Só que isso não é para sempre, isso é temporário. Esse fechamento tem que ser curto. Por quê? Junto com esse fechamento, eu preciso ter outras medidas. Por exemplo, testagem, né? Antes da vacina, é fundamental que você tenha isolamento social, que ao mesmo tempo você tenha um sistema de testagem que você consiga testar. E na medida que você vai identificando as pessoas contaminadas, você vai agindo em cima desses casos para que esses casos não virem focos de contaminação. Isso não foi feito no Brasil. Depois que tem vacina, tem que vacinar. O Brasil está atrasado. Já existe a vacina, mas o Brasil está atrasado nas compras, na oferta e na vacinação. Então, o vilão é o vírus. Sai melhor, você contribui muito mais para a economia quando você foca em combater o vírus. Lembrando que se você não combate o vírus e ao mesmo tempo você não toma nenhuma iniciativa do ponto de vista de isolamento, qual é o problema? O sistema de saúde entra em colapso. Mas o sistema de saúde também faz parte da economia.
certo? Aliás, tem países que hoje o sistema de saúde, ele é maior, por exemplo, a participação dele no PIB é maior do que a indústria automobilística, é maior do que a indústria de transformação. É um setor de serviços importantíssimo, que oferece serviços importantíssimos do ponto de vista de bem-estar e que também faz parte da economia. Gera emprego, Campinas, por exemplo, é uma cidade que o setor de saúde é importantíssimo para a geração de riqueza. Não fazer nada, eu estou expondo as pessoas ao risco e também estou expondo um setor econômico importantíssimo ao risco de colapso. Professor Isaías, muito obrigado pela sua participação aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Eu que agradeço a oportunidade. É isso, o professor Isaías de Carvalho Borges, diretor aqui do curso de Ciências Econômicas da PUC Campinas, que contribuiu conosco em mais um quadro Na Ponta do Lápis, que volta na próxima semana com mais informações importantes sobre o mundo da economia para você aqui na tela da TV Câmara Campinas. Um abraço, até lá, tchau!